E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Primeiro vou apresentar aqui a galera que está com a gente, né? Estamos aqui com o Diego Reis. E aí, galera? Sofia de Abreu. Oi, galera. Eduardo de Abreu. E aí, galera? Lulu Oliveira. Oi, pessoal, tudo bem? Guilherme Dória. E aí, pessoal? Quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Bom, gente, na lição dessa semana, que é a lição 12, é a penúltima, né? A penúltima lição desse trimestre, a gente vai falar sobre purificação. Bom, contextualizando aqui, continuando um pouco sobre a profecia do... 2.300 tardes e manhãs. Sim. Então, galera, como o Lucas falou aí, nós vamos falar da lição dessa semana de purificação. Ou seja, nós vamos falar de uma das verdades principais da nossa fé, nós adventistas, né? Que é o santuário. Através dessa doutrina do santuário, a gente vai conseguir saber de que maneira Deus, pelos méritos de Jesus, ele trata a humanidade caída e pecado, né, com misericórdia e ao mesmo tempo com justiça. O santuário celestial, do qual o santuário terrestre é uma cópia, explica o plano de Deus para salvar a humanidade. E foi a má compreensão de um desses rituais do santuário que levou os primeiros adventistas a crerem que a purificação do santuário, predita em Daniel 8,14, que é o nosso verso-chave aí, que diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Então ele pensou aí que isso aconteceria na ocasião da volta de Jesus. Então vamos começar aqui falando o que é essas 2.300 tardes e manhãs que diz nesse verso. Tarde e manhã é um período de 24 horas, ou seja, a parte escura e a parte clara do dia. Em profecia, a gente sabe que um dia equivale a um ano, e você pode conferir lá isso em 2 Pedro 3,8. Então, 2.300 tardes e manhãs equivale a 2.300 anos. Isso teve início no ano de 457 a.C., quando o rei Artaxerxes, que era imperador do reino da Medo-Pérsia, autorizou a reconstrução de Jerusalém. Esse período, então, finalizou em 1844, quando Guilherme Miller ele interpretou que Jesus voltaria naquele ano. Esse evento ficou conhecido, né, como o Grande Desapontamento. A gente já estudou isso. Depois de estudos mais profundos da Bíblia, eles descobriram que a data estava certa, mas o evento não. Eles achavam que Jesus voltaria após os 2.300 anos, pois a Bíblia diz que o santuário seria purificado. Eles só interpretaram como se fosse o santuário terrestre, quando na verdade a Bíblia se refere ao santuário celestial, onde Jesus está como sumo sacerdote intercedendo por nós. Então, com base nisso, eu queria já perguntar a vocês aqui o que é que Jesus está fazendo no céu e qual é o foco dele lá no céu. Jesus está no lugar santíssimo do céu. Ele está examinando todos os livros de registro de todas as pessoas. Ele intercede por nós, mas também usa a justiça e a misericórdia. Por quê? Por causa que Jesus, tanto para podermos entrar no céu de novo, ele teve que morrer por nós, foi uma remissão dos nossos pecados. Assim, ele pagou o preço para que pudéssemos ter uma vida nova. Então, devemos nos arrepender, confessar nossos pecados e abandoná-los. Bom, a gente vê por diversas passagens bíblicas que Jesus ele está intercedendo por nós, né, lá no céu. E esse que é o foco dele também, né? E no caso quando estamos sendo julgados por Deus, e aí, tipo assim, ele fala que nós cometemos tal e tal pecado. Porém, Jesus vai lá e fala, né? Não, mas ele pediu perdão. Ou seja, Jesus está intercedendo por nós, né? Ele está nos julgando nós, e o foco dele é julgar primeiro os dele, né? Depois os do mundo. Alguém mais pode explicar mais amplo isso aí? Bom, o foco de Jesus, como está dizendo nessa lição, que é a purificação do santuário, que no caso ele vai julgar
E mais ou menos isso que o Diego falou, ele vai julgar as pessoas que estão aqui na Terra. Primeiro vão ser os mortos e logo em seguida aqueles que dizem que são dele. Certo. Então, acontecia um ritual, né, na cerimônia de expiação, onde o sumo sacerdote purificava o santuário de todo o pecado que havia sido transferido para aquele lugar e para o próprio sumo sacerdote, por meio da aspersão de sangue no véu que separava o lugar santo do santíssimo. Então, a profecia das 2.300 anos de Daniel aponta para esse grande evento no santuário celestial. Nessa purificação aí, né, Jesus, ele antes de purificar e remover os pecados da humanidade, ele vai examinar os registros de todos aqueles que um dia o aceitaram como Salvador, para revelar a todo mundo se todos os pecados foram confessados e perdoados. Enquanto Jesus examina esses registros, a gente tem aqui com o dever, né, de nos purificar com o poder dele, nos arrepender, confessar nosso pecado e abandoná-lo. O sacrifício indispensável que Cristo ofereceu por nós, a fim de tornar possível a nossa entrada no reino de Deus por meio da remissão dos pecados. Então imagina aí agora, aí eu faço a segunda pergunta para vocês aí. Como vocês se sentiriam se tivesse um animal de estimação? Vocês têm um animal de estimação e esse animal de estimação tivesse que morrer por causa de algo que você cometeu. Como que vocês se sentiriam? Rapaz, eu me senti mal, viu? Porque tem um animal assim, né, de estimação, que tivesse um apego por ele. E aí ter que sacrificar ele por culpa de um erro meu é complicado, sabe? Eu acho que faria com que eu pensasse mais, né, antes de fazer as coisas erradas. Mas eu ficaria triste, né? Eu me sentiria muito, muito triste, ficaria muito arrependida, nunca mais iria querer fazer aquilo na minha vida. E também eu não ia querer que o animalzinho morresse por minha culpa. Mal. Por causa do meu pecado, eu quero passar por pecado. Isso aí que a Sofia falou, eu me senti muito triste também pela pessoa estar pagando, o animal no caso, por aquilo que eu cometi. Então, assim, vamos pegar esse exemplo e vamos ver o que Jesus fez com a gente. Jesus fez exatamente isso com a gente. Ele pegou todos os nossos pecados e morreu na cruz para que nós estivéssemos aqui hoje. E por que a gente não se sente mal e não abandona as coisas ruins, mesmo sabendo que Jesus fez esse sacrifício com a gente? Porque nós é descarado. Repete a pergunta? Por que a gente não se sente mal? A gente não para pensar várias vezes por dia, por semana, nisso, no sacrifício de Jesus e abandona os pecados e todos os dias a gente continua cometendo pecado? Bom, a resposta para isso é também um dos porquês que a pessoa, ela sabe que, tipo, uma questão que a gente tem muito hoje em dia, que passa tanto em filme, que muita gente fala, é do porquê que a gente sabe que um dia a gente vai morrer, só que a gente vive como se a gente fosse viver para sempre. E não deveria ser assim, principalmente para nós que somos cristãos, né? Que a gente conhece a Bíblia. Então, na lição, ela vem trazendo a parábola das bodas do banquete de casamento, né? E essa parábola está lá em Mateus 22, de 1 a 14. Jesus conta a parábola desse casamento. Ela se relaciona diretamente com o ministério atual de Cristo no santuário. Ellen White fala no livro que a mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavadas e embranquecidas no sangue do cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que sendo examinados
Se verificar terem vestes nupciais, serão aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e assentar-se em seu trono. Então, aqui está falando justamente dessa parábola das bodas. O rei saiu e mandou os súditos convidar um bocado de gente. Ninguém apareceu. E aí ele falou assim, ó, tá bom, então convide todo mundo que vocês acharem pelas esquinas. E aí veio a galera. Quando essa galera veio um homem que não estava com as vestes nupciais. E aí eu quero falar com vocês o que vocês podem relacionar essa parábola com a volta de Jesus. Lembrando que o rei não gostou que o cara não veio com o traje certo, né? O que representa esse traje certo? Quem eram essas pessoas? Por que vocês acham que o rei se decepcionou com um convidado que estava vestindo os trajes errados? Eu acho que o rei, no caso, se decepcionou porque não era o traje adequado para a situação, né? Pro local, para a ocasião, né? Mesmo assim, ele foi lá e colocou o traje. Acho que ele se decepcionou, porque o rei fez tudo por aquele convidado, mas mesmo assim, aquele convidado que seguiu o caminho errado. Isso também se aplica à nossa vida, por causa que muitas mesmo, Jesus fez tudo pela gente, e às vezes a gente quer seguir o caminho errado. Então devemos fazer o certo, abandonar os pecados, nos purificar com o Espírito de Deus e assim seguir o caminho certo. Eu acho, né? Representa o Espírito Santo. Tipo, as pessoas estão na igreja, mas não tem o Espírito Santo com elas. Assim. Parcialmente sim, Tipo, mas eu diria que, bom, na verdade também, porque pegando aqui a parte da lição de quinta-feira, eu diria que está relacionado aos valores da Bíblia, né? Os valores bíblicos. Que no caso aqui no último parágrafo, tinha dito assim: durante o dia da expiação, o povo de Deus tinha que ter certeza de que estava vestido para encontrar o seu rei. No caso de expiação, as pessoas deveriam estar santificadas arrependidas de seus pecados. exatamente. Então não adianta, relacionando com tudo que está acontecendo hoje com a gente, não adianta você estar ali na igreja, você participando de todos os cultos, fazendo as coisas, se você está fazendo algo errado, escondido, não se arrepende dos seus pecados, né? E aí Jesus está vendo isso tudo. Jesus está lá, ó, ele vai conferir isso tudo para que ninguém fale assim, não, mas por que ele está lá? Ou por que ele não está? Então Jesus vai mostrar para as pessoas por que de algumas pessoas estarem e algumas pessoas não estarem. Então assim, se a gente está levando pessoas, a gente pode até estar levando pessoas para Cristo, apresentando as verdades para essas pessoas, mas a gente tem que lembrar que a nossa salvação deve vir em primeiro lugar, porque não adianta nada você levar alguém, você querer passar conhecimento para alguém se você também não faz aquilo ali, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí a gente vai lá para os versos de impacto. Então, assim, vamos ver dos versos de impacto aqui, o Salmo 77:13. O que diz aí? Teus caminhos, os Deus são santos. Que Deus tão grande como o nosso. Deus. Hebreus 7:24-25. Diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aí a gente lê Romanos 8:34. O que diz Romanos 8:34? Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então vamos lá. Com isso aí que a gente leu, esses versos de impacto, eu quero saber agora qual dos versos aí desses três Salmos, Salmo 77:13, Hebreus 7:24-25, Romanos 8:34 chamou mais a atenção de vocês. O de Romanos 8:34 foi o que me chamou mais a atenção, porque ali confirma, né, que que Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo ali por nós, né?
quando, né, como eu falei aí no áudio passado, na primeira pergunta, quando Deus veio que a gente cometeu certo pecado, mas pediu perdão, aí Jesus vai lá e fala, não, ele cometeu esse pecado, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão. Então ele está lá intercedendo por nós, fazendo esse papel, né, de lembrar que quando nós pedimos perdão, ele vai lá e fala, não, mas ele está se arrependendo dos pecados que ele está cometendo. Eu gostei do primeiro verso, porque fala que Deus é o maior e não existe nenhum outro, e que o seu caminho sempre é o melhor, pois é o de santidade. O que me chamou mais a atenção foi Romanos 8:34, que repetindo aqui, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Isso quer dizer que ninguém mais tem o direito de nos julgar, de nos condenar, além do próprio Deus, pois ele pagou o nosso preço da nossa redenção. Exatamente. E Nós vemos aqui no verso anterior, né, de Salmo 77, versículo 13. Nos versos anterior, ele está se perguntando se Deus vai castigá-lo para sempre. E aqui no verso 13, está dizendo, teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. então, aí se você ver nos versos anteriores, ele está falando que ele meditou na palavra, ele viu os milagres de Deus e ele falou, e ele chegou à conclusão de que ele não seria castigado para sempre. Então vamos lá para o Hebreus 7, 24 e 25. O que eu entendi desse verso é que Cristo é o único intercessor entre Deus e a humanidade. E o Senhor apaga todos os pecados confessados por seu povo. Então, assim, visto que, né, Jesus está lá no céu, intercedendo por nós, fazendo um juízo investigativo, né, que ele está analisando os livros, né, sabendo disso tudo, que tipo de pessoas nós devemos ser? Quem vai começar aí? Quero a resposta aí de cada um. Que tipo de pessoas nós devemos ser, sabendo que Jesus está lá intercedendo por nós? Eu acho que a gente deve buscar cada vez mais ser pessoas mais fiéis, tementes a Deus e mais obedientes cada vez mais, né? E reconhecer o papel, né, que Jesus está fazendo por nós, né? Ele está com foco de interceder só para nos salvar, só para nos ter ao lado dele. Então devemos buscar ser mais obedientes a Deus. E é isso. Devemos ser verdadeiros seguidores de Jesus, vestidos com as vestes nupciais e estando preparados para ir ao céu. Bom, a gente tem que ser grato a ele por essa oportunidade e de quem se preocupou com isso, né? Já que tem muitas pessoas, inclusive pessoas que vão até para a igreja, que se dizem cristãs e tal, mas não vivem como se isso realmente estivesse acontecendo. Exatamente. Mais alguém? Desobediente? Hã? Desobediente? Cortês, obediente. Obediente ao quê? Obedecer os mandamentos, né? Ajudar o próximo, ser pessoas que vivem como se estivesse esperando a volta de Jesus. Fala, Azul. Ser pessoa que teme a Deus e dá glória para ele. Os que guardam os mandamentos também. Exatamente. E tem fé, né? Tem fé em Jesus. E lembrando que temer não é ter medo não, é ter respeito. Respeito, exatamente. E falando nisso, né? A gente já sabe o tipo de pessoa que a gente é, que deve ser, na verdade. Qual é a mensagem que a gente deve falar para todo mundo? Para outros adolescentes, para os seus amigos, para a sua família, que às vezes a família acredita que Deus é um Deus injusto, que é tirano, né? Que às vezes quando a gente perde alguém da família, a pessoa fica chateada e põe a culpa logo em Deus. Qual é a mensagem que a gente deve falar para essas pessoas? As mensagens são respeitar a Deus e adorar aquele que criou todas as coisas e falar da boa nova da salvação pela fé em Cristo Jesus. A segunda mensagem é: o sistema corrupto de pecado do mundo caiu, que é a Babilônia. E a terceira mensagem é: aqueles que temarem em seguir o mundo e o sistema religioso falso que não ensina a verdade da Bíblia, ou praticarem todos os seus ditames,
serão marcados para a destruição. As 3 mensagens elas devem ser proclamadas em amor a Deus e amor pelos seres humanos. E ao vermos aproximar-se o momento da sentença final, essas mensagens devem ser anunciadas para as pessoas. Devemos pregar a palavra, o que está escrito na Bíblia, principalmente os ensinamentos de Jesus, o seu sacrifício por nós e o seu plano de salvação, e todo o esforço que ele está fazendo para nos ter ao lado dele. Resumidamente, a gente deve pregar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito na Bíblia. Que Deus é um Deus de amor, que Ele é um Deus de paz, que Ele tem todo respeito e que a gente tem que temer a Ele. E que ele já está julgando e logo vai. E mais o quê? Qual é a mensagem que a gente tem que proclamar ao mundo aí? A esperança, né? Porque tem gente aí vivendo como se não tivesse esperança, principalmente esperança no quê? Do que ele volte e acabe com todo o sofrimento aqui, com toda a violência. Imagine nesses países em guerra como as pessoas estão vivendo, né? E imagine se essas pessoas não têm algum tipo de esperança. Estamos chegando ao final do nosso podcast e eu queria saber quais as lições que essa lição dessa semana trouxe para você. Quem vai começar? Me trouxe uma lição principalmente da gente ficar mais ligado com as coisas que nós fazemos no dia a dia, as escolhas que tomamos, para que nós tenhamos mais cautela, com as nossas escolhas, que possamos cada vez mais buscar ser mais obedientes a Deus, porque Ele vai fazer e está fazendo muita coisa pela gente, então a gente deve buscar cada vez mais escolher a vontade dEle e obedecer a Ele. Tirei várias lições nessa lição, que são: estar mais preparada para a volta de Jesus, também me arrepender dos meus pecados e não fazê-los mais, e falar ao mundo de Jesus. Bom, uma das lições que a gente pode ver aqui nessa lição, que na verdade é também uma advertência. Não é que Jesus, ele já está nos julgando, ele já começou e logo ele virá. Eu aprendi que a gente pode ser salvo, se arrependendo e confiando em Deus. E que Deus intercede, por nós lá no céu, através de Jesus. E eu aprendi que eu não sabia que ele já estava julgando. Eu sabia que ele estava julgando, só que eu não sabia que ele tinha começado pelos mortos. Eu achei que ele já estava julgando todo mundo julgando todo mundo logo geral. Eu aprendi que quem pede perdão a Deus, os pecados serão apagados e nunca mais serão vistos. Pronto, então essa lição... Verdade, isso aí também eu tinha esquecido desse detalhe também, que quem for salvo, Deus não vai falar seus pecados, Exatamente. E quem não tiver, por exemplo, se Dudu estiver lá no céu e Sofia não tiver, aí Dudu vai abrir o livro de Sofia e vai ver por que Sofia não está lá. Por isso que Jesus vai ser justo com todo mundo. Você vai poder saber coisa de Sofia que por acaso você não saberia. E aí você vai entender, poxa, por isso que Sofia não está lá. Ou por isso que Dudu não está lá, Diego, Lucas, Lulu, Guilherme, ou estarão todos lá. Amém. E quem não for da sua família, aí você vai saber também. Seus amigos, você vai saber também. Principalmente os que eram da igreja junto com a gente. Falam, poxa, essa daí fazia tudo, eu pregava, ajudava todo mundo, devolvia o dízimo. Sim, mas e aí? Ela obedecia a Deus? Ela tinha fé? Às vezes ela vai ficar meio termo, em cima do muro. Ou nem em cima do muro, ou totalmente fora do muro, né? Do outro lado. A ovelha em pele de cordeiro. Lobo em pele de cordeiro. Então é isso, pessoal. Nós vamos chegando aqui ao final do podcast. E aí eu queria
falar uma coisa para vocês, né? Que agora é o momento de fazer um exame no coração de vocês aí, principalmente vocês que são adolescentes, né? Vivem aí com o mundo todo atrativo para vocês, mas agora é a hora de abandonar o pecado, de compartilhar sobre Jesus, sobre a salvação e dar uma advertência ao mundo, né? De que Jesus vai voltar em breve e vai trazer consigo o veredito do julgamento que está ocorrendo agora mesmo. E aí, para vocês, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Sim. E assim a gente chega ao final de mais um podcast. Esperamos vocês até a semana que vem. E lembrando que a semana que vem é a última lição da gente. Nós vamos falar sobre o sábado. Pois é, mas encerrando aqui, fique com Deus. Deus te abençoe.